A palavra que eu tenho aqui para nós compartilharmos nessa noite está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 15 e 16. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16, é o seguinte: dedica-te plenamente a essas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto aqueles que te derem ouvidos. A sua versão deve estar dizendo: salvarás tanto a ti como os que te ouvem. A minha versão é King James. Mas, Senhor, nós pedimos ao Espírito Santo, Senhor, que o Senhor nos ilumine, porque o Senhor é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta palavra que é viva e eficaz, é mais penetrante que o espada de algum dos dois. Senhor Deus, que o Senhor trabalhe em nossos corações, o Senhor fale poderosamente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, gostaria primeiro de falar um pouco do contexto, né? O contexto, esta primeira carta de Timóteo foi escrita provavelmente na Macedônia. A segunda carta de Timóteo já foi escrita em Roma, quando Paulo estava preso. Mas o que é interessante é que essa primeira carta, e todas as cartas, Paulo dedica essa carta ao seu filho amado na fé, Timóteo. E umas curiosidades maravilhosas aqui é que Paulo, vendo que está à frente, um homem que tinha discernimento de espírito, um homem que estava afiado com Deus, ele preparando uma pessoa que causava nele uma alegria muito grande. Timóteo, que tinha um pai grego, a mãe judia, um rapaz convertido, o próprio Paulo circuncidou para que ninguém tivesse que falar do rapaz, para que andasse com ele, e levou ele consigo. Timóteo, também conhecido como Timóteo de Éfeso, e teve uma responsabilidade nessa carta, dizendo claramente que ninguém despreza a sua mocidade, mas ele está afirmando aqui, ele diz que o Espírito alertou a ele, a Paulo, que nos últimos dias andarão pessoas, escarnecedores, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Ele começa a falar Timóteo, nessa parte aqui no capítulo 4, e ele fala de líderes que têm a mente cauterizada e estão influenciados no meio do povo de Deus. E mais terrível, irmãos, levando doutrinas e ensinos de demônios, levando também fábulas no meio do povo. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele dá várias advertências e conselhos ao seu discípulo, né, o Timóteo, e chega para Timóteo e diz: olha, você se aplique em ser exemplo dos fiéis, não somente na palavra, mas no procedimento. E que isso seja manifesto. Ninguém despreze porque você é um jovem, mas que isso não seja empecilho, pelo contrário, vai redundar em bênção. E o grande desafio, e o que me chama a atenção no texto, quando ele termina o texto, ele diz que que Timóteo se ocupasse em repreender, ensinar, né, se aplicar, ele dedica a todos esses deveres, responsabilidades, para que todos possam testemunhar o seu progresso. Olha que coisa interessante, né? É que todas as pessoas estivessem ali, fosse nítido a ele, para bem do Evangelho. E o progresso do Evangelho,
ele em nossas vidas é benéfico para a igreja, é benéfico para a nossa família. E o que é mais desafiador é quando Paulo termina no versículo de número 16, e esse é o tema que eu gostaria de usar nessa noite. É salvação e sendo salvo por esta pregação também. Pregando salvação e sendo salvo também com eles. Porque há no grande desafio pregador a semente e ser salvo, irmãos, pregando o evangelho. Paulo faz essa advertência, ensinando um evangelho e outros evangelhos por aí. Quantos nós temos visto? A preocupação de Paulo já naquela época era isso, era para que ele tivesse um bom manejo da palavra e principalmente que ele fosse praticante da mesma. Ele fala disso e diz o seguinte: olha, há um desejo nisso, que você seja aplicado naquilo que você faz. Como dispenseiro da verdade, como pregador, como homem, no seu convívio no meio da sociedade, para que haja manifestação do seu progresso, do crescimento de Deus em você. Eu acho lindo quando no Salmo diz assim: a luz dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso aí já é algo que vai falar justamente de desenvolvimento do servo de Deus. Porque, irmãos, quando Billy Graham disse a seguinte certa frase: nós somos as Bíblias que as pessoas leem. Olha que interessante, né? Nós somos as Bíblias. Quer dizer, muito mais que falar a Bíblia, as pessoas estão interessadas no que é que elas leem em nós. Haja visto que Paulo, certa vez, em Corinto, ele diz que nós somos uma carta, olha, aberta, escrita e lida por todos os homens. Quer dizer, não temos nada que esconder. Aí você vê aqui Paulo já falando a Timóteo na mesma dimensão, mas falando da necessidade, meus irmãos, de que o nosso progresso, nosso desenvolvimento, a nossa santificação, nosso conhecimento de Deus fosse manifesto a todos, para que todos notassem isso. Mas o principal era essa, porque a maior desafio do pregador, eu, como pregador, sinto isso no meu coração, porque o pregador, digo sempre, que o pregador ele está inserido na pregação. Às vezes a gente vê pregador dizendo você, e eu sempre penso muito no que disse certa vez Isaías, quando ele viu a presença de Deus, sentiu a presença de Deus tão forte, disse que ia perecendo, e ele viu o Rei da Glória, toda a terra ia perecer, porque ele notou que ele era uma pessoa impura. Diz a palavra, como vocês sabem do texto, que o anjo foi lá e pegou uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías purificado. Foram os teus lábios. Aleluia. Aí ele já pergunta: quem enviarei? Quem é por nós? E aí ele já recebe essa chamada, ele se sente responsável do jeito que ele é purificado, de levar essa purificação, levar a saída para ir para aquelas pessoas. E, meus irmãos, o grande desafio de um pregador, de você que é crente, eu como sou crente, para mim, é que essa mensagem passe para os outros com fidelidade e integridade, para que eu seja salvo e essa mensagem salve também as pessoas que nos ouvem. Que essa palavra tenha credibilidade nas pessoas que estão nos ouvindo. Por isso que a palavra de Deus nos alerta dizendo claramente que o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa que não tem muita serventia. Não, estou fazendo mais. E às vezes a gente relaxa e acha que não está sendo notado. Há uma grande coisa no homem em ser notado. Você vê os discípulos, você talvez, Senhor, quem vai ser o maior lá no reino? Lá no reino, Senhor. Quem vai ser o maior? É sempre a preocupação do homem em querer aparecer. No Evangelho é diferente. No Evangelho é diferente. Haja visto que a Bíblia diz que, o próprio Jesus diz que vocês são o sal da terra. E quando o sal aparece? Quando o sal aparece, tem problema, não é verdade? Quando o sal aparece, quando a comida está no ponto, ninguém fala do sal. Fala, irmã Célia. Ninguém fala do sal, ninguém comenta, né, irmão Damião? Só comenta da comida. Eita, farofa gostosa, pastor, aquela farofa. Porque o sal está no ponto.
Sem o sal, se passar do ponto, misericórdia. Eita, que coisa salgada, você vai reclamar do sal. Se colocar sal também, reclamar do sal. Sal, não tem sal. É a palavra que Paulo está aplicando aqui a Timóteo. Timóteo, olha, aplica-te. Olha, você seja fiel em transmitir às pessoas com fidelidade. Não seja hipócrita, como muitos vocês estão vendo por aí. Seja diferente, seja o que Deus quer que você seja. E que esse desenvolvimento seu seja manifesto às pessoas. Que as você se aplique em ler, ensinar o que é correto, porque ele está falando aqui um alerta que é ensino de doutrina de demônios, ensinos errados. O que é mais fascinante aqui é que ele se preocupa com o fechamento desse texto, meus irmãos, em alertar a Timóteo, particularmente, que ele está à frente de uma igreja promissora em Éfeso, que tivesse cuidado dele mesmo e do ensino que ele estava ensinando, que ele estava trazendo para as pessoas. É o que nós temos ensinado às pessoas. Qual é a expectativa que nós temos levado às pessoas? Qual é a expectativa que as pessoas têm visto em nós a despeito do que nós estamos levando essa mensagem? O sal tem que estar no ponto, porque o pão do céu é que é o alimento que sacia a alma, que faz a alma transbordar, que dá sustância, como dizia um certo pastor chamado Jeremias Pereira, lá aí de Minas Gerais, né, Marcelo? O Jeremias diz sempre a palavra com substância. A substância é que dá sustentabilidade, dá sustentação à alma do crente, à espiritualidade, à comunhão com Deus. E nós precisamos, então, o cuidado de Paulo, Timóteo, é esse, olha, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que pensa em estar de pé, veja que não caia. Veja que há um cuidado na palavra de dizer o seguinte: nós que estamos tão rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos o embaraço, o pecado tão tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está procurando. Tenha cuidado de ti mesmo, tenha cuidado de ti mesmo, das aflições, do que você está procedendo e como você está andando, não para você se assombrar, mas que você esteja atento como servo de Deus, esteja sempre atento contra as putas ciladas do nosso adversário. São muitas aí para nos fazer escorregar, esfriar na fé, parar. E o que eu acho interessante, irmãos, é que ele continua dizendo o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e do ensino, cuidado de você, mas também do que você tem ensinado, né? Tem ensinado. Porque ele diz assim: persevera nesses deveres, pois fazendo assim, você vai ser salvo. Aleluia! Vai ser salvo. Mas não somente ser salvo, e você vai também, para que as pessoas que te ouvem, possam também serem alcançadas, salvos por essa palavra. Nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo, né? Lança a tua semente em tempo e fora de tempo, porque você não sabe qual vai a germinar ou não. São muitas coisas, irmãos, que nos cercam, desafios que nós temos muitos, querendo tirar a nossa visão, acabar com a gente, que eu acho interessante uma vez, por menos que a gente acha que seja a nossa missão ela é nobre, é maravilhosa, e ela tem uma recompensa. Ontem, nós estávamos conversando lá na igreja a respeito do cidadão, de um crente da cidade da Pedra, que marcou aquela cidade. De que forma ele marcou aquela cidade? Ele é um senhor já velho, que veio morar na cidade da Pedra, aquele senhor já falecido, tá? Mas aquele crente, ele mexia com as pessoas de um bairro chamado Prateado, um bairro bem, eu acho que é o maior bairro da cidade da Pedra, e ali ele dizia o seguinte: todas as pessoas que iam passando, ele ia dizendo o seguinte: ei, vamos ser crentes. Vamos ser crente, minha gente. Vamos ser crente. E aqui, aborrecia. Que velho chato. Que velho insuportável. As pessoas ali da cidade ficavam muito tristes, chateadas. Que velho chato. E ele dizia: olha, não assista novela.
porque ele é um nó em uma vela que vai se construir até a vida, e principalmente com sua vida espiritual. Não assista a novela, coisa. Mas a principal era chamava as pessoas para serem crentes. Tinham pessoas da nossa própria igreja, pessoas que escarneceram daquele homem, que zombaram daquele homem, por uma simples convite, chamando as pessoas. Aqui, aquela simples mensagem que causou alvoroço, repúdio às pessoas, só porque chamava as pessoas para ser crentes, ela em corações. A semente, ele simplesmente ele lançava semente. E aquelas pessoas, muita gente, nós temos testemunho mesmo de pessoas que faziam parte da igreja carismática, a igreja católica, nós temos uns 10, já ouvi de uns 10, que se aborreceram com aquele irmão, que ficavam muito chateados com aquele irmão, convidando eles para ser crente. Tá, para lá, pode, né? Até usar uma palavra nojenta. E aquele amado irmão, ele marcou, ele fez a sua parte. Ele teve cuidado de si mesmo. Quando nós abraçamos a fé, irmão, nós temos uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que repercute para a eternidade. Esse trabalho, eu falo sempre aqui, eu digo não para passar pano, como a pessoa costuma dizer, ou bajulação, mas eu amo esse tipo de trabalho que repercute para a eternidade. Nossos trabalhos não vão ser repercute para a eternidade. E ali, quando eu fiz uma pergunta, e eu disse, quantas pessoas aqui estão presentes? Aqui no culto tinham poucas pessoas, mas tinha uns 10. Tinha uns 10 que ouviram este convite daquele irmão idoso, chato, crente chato, convidavam as pessoas para serem crentes. E estavam ali de posse de vitória. Eram crentes, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, em vista o que nós estamos vendo aqui hoje, há um convite para cada um de nós que estamos aqui, você que vai assistir essa pregação aí por internet, é justamente isso. Tenha cuidado de ti mesmo. De ti mesmo. Nós não podemos confiar no eu. Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Não, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver agora é para a glória do Filho de Deus. E ele diz mais à frente, ele diz, quer comando, quer bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. E ele continua, diz, persevera nesse dever, em ser aplicado, em estudar a palavra, em ser perseverante nas orações, na visita, no evangelismo pessoal, na vida, na sua conduta, porque você agindo desse jeito, você vai se salvar. E diz claramente, salvará tanto a ti mesmo, a tua vida, quanto todos aqueles que te derem ouvidos, todos aqueles que se pararem para ouvir esta palavra, que não é a sua palavra, mas é a palavra de libertação. E conhecereis a verdade libertará você. Nós somos libertos, irmãos. Nós somos alcançados. E o grande desafio do pregador, irmãos, é quando eu olho para Mateus 7, eu falo muito sobre Mateus 7. Por que o senhor gosta tanto de falar? Porque é um alerta para a gente. Porque o que fascina muitas vezes a gente são, por exemplo, milagres, prodígios, sinais, profecias. Ele diz o seguinte, nós não estamos colocando todos no mesmo pacote, muitos, não está dizendo que é todos, mas muitos naquele dia chegarão dizendo, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos grandes sinais. Jesus Cristo vai dizer a eles, e vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Mesmo vendo todos isso sendo um instrumento de Deus, eles ainda viviam na iniquidade. Quantas vezes nós não estamos testemunhando coisas desse tipo, irmãos? Coisas desse tipo.
coisas assim desse tipo que nos assombra. Que, meu Deus, como é que pode? Fulano todo assim e está acontecendo? Acontece porque não é no nome dele. Não é no nome dele. E é um alerta para a gente, porque o evangelho ele causa em nós sinceridade. Quando Paulo vai dizer que nós somos uma carta aberta, lida por todas as pessoas, nós não temos nada o que esconder. E a sentença é muito grave, você chegar diante do Senhor naquele grande dia, e ouvir isso aqui, a partir de mim, você foi um canal, eu operei milagres através da sua vida, eu operei sinais, você profetizou em meu nome, mas você praticou não a santidade, mas a iniquidade. Você foi iníquo. E a que Paulo está falando ao pregador Timóteo é sobre isso, sobre essa questão que muitas vezes nós não podemos esquecer, que nós temos que ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino, da doutrina. Persevere nos seus deveres, em ser exemplo das pessoas, sendo realmente manuseando bem a palavra e principalmente vivendo essa palavra. Porque a recompensa é, olha, fazendo desse jeito, fazendo o que é para ser feito, você vai se salvar e vai levar salvação àquelas pessoas que te ouvem. Porque vai levar salvação, porque vão fazer também o que é correto diante de Deus. E naquele grande dia vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino preparado para vocês antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que vão ser todos, mas muitos naquele dia, irmãos. É um grande alerta para a gente. Grande alerta para nós. Viram milagres, viram sinais, mas mesmo assim não tiveram cuidado de si mesmo. E esse é o alerta que Paulo está falando a Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo. Ti. As maiores guerras, as maiores lutas que nós enfrentamos, irmãos, é dentro da gente. É aqui, ó. É dentro do homem. Tem um hino do cantor cristão que eu amo ele. Depois vamos cantar, irmã Célia, de aqui, viu? Quando tiver a oportunidade de cantar. Viu, irmão? Não sei se o senhor conhece ele, o irmão conhece ele. Ele diz assim: dentro em mim, meu homem velho, contra a retidão lutou, mas Jesus comigo estava, certamente me guiou. Como é triste andar em trevas, sem perdão do Salvador. Bela é a vida, mas a vida dominada pelo amor. Então, este é o cuidado que nós devemos ter. Crentes, pregadores, todos que fazem a obra do Senhor. Temos que ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. Para que esta palavra esteja viva, para que nós sejamos salvos. E para que nós possamos também levar essa palavra com fidelidade e com verdade às pessoas possam também ser salvas. Tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina. Persevera. Seja perseverante, como eu estava dizendo no texto anterior. Olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então nós temos que tirar o embaraço. Aquilo que nos embaraça e o pecado que está nos assediando é um assédio, um inimigo. Ele coloca, tem muitos irmãos usam até a palavra pratos, né? Ofertas para nos desvirtuarem, nos tirarem do caminho. Mas nós temos que lembrar uma coisa: o que nós temos visto muito, irmãos, é muita gente sacrificando e obedecendo. E o que Deus tem prazer é na obediência. Muito mais que sacrifício. Sacrifícios que Deus está querendo são de lábios que confessam o seu nome. Deus está à procura de adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Ele diz em sua palavra que esse povo come com os lábios, mas o coração está longe, o centro da vida. Acabamos de cantar dois hinos maravilhosos. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado protegido. Eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem, eu sucumbo, eu quero cair, ó Salvador. E nós
dependemos, porque Jesus disse, sem ele nada podemos fazer. Esse é o grande desafio para mim como pregador. Eu creio que o grande desafio hoje para a igreja é ter cuidado de si mesmo, ser cheio do Espírito, totalmente cheio do Espírito, totalmente tomado pelo Espírito, mas principalmente que esse Espírito ele possa nos usar para o louvor da glória de Deus, que nós possamos abrir a nossa boca, manifestar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que as pessoas possam olhar para nós e possam ver vidas transformadas, pessoas dignas, fiéis daquilo que Deus nos confiou. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, né? Claro que, mas claro que vão caluniar. Para isso, existe uma bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Perseguiram os profetas, veja só, mas ele dá um alerta, é mentindo. Que nós possamos ter perseverança nisso, irmão, porque nós estamos vendo hoje, sem dúvida, eu creio que vocês tenham visto aí, que é uma cidade bem maior, aí tem maior experiência que eu nesse contato, porque eu sou um matutinho aqui, mas eu tenho visto muitas coisas, pessoas levando ensinos, doutrinas estranhas demais. Você olha, meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não está condizendo com o que diz a palavra. E o que diz a palavra? Diz a palavra que uns que ensinam que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar por isso, passar por aquilo. Aí Paulo, você vê Paulo explicando claramente. É verdade ou não? Nós temos ouvido isso aí, não? Né? Mas nós temos ouvido um evangelho, este evangelho diz que em todas as coisas, Paulo enumera muitas coisas, dificuldades, problemas que podiam nos separar, nos desviar, nos levar para o mundo e para o inferno. Mas não, Paulo disse, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo explica que a Timóteo, já perto da sua ida para a glória, seu filho na fé, aleluia, que ele tivesse cuidado de si mesmo e da doutrina. Irmãos, Paulo conhecia a letra, né? Paulo não conhecia a letra, mas a partir do momento que ele teve o um encontro com Jesus, ele teve uma dimensão maior. A dimensão é que a Bíblia diz que o diabo cegou entendimento, né? Mas o espírito dele argumenta com o espírito do homem, começou a ouvir o pecado, a justiça e o juízo. Aí você vê um Paulo cheio do Espírito Santo, dizendo que considera tudo aquilo que ele tinha conhecido como refúgio, como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. Tenha cuidado de si mesmo, mas principalmente, né, de si mesmo e do ensino. De que forma nós temos. Eu digo sempre, irmãos, eu me recuso a pregar um evangelho de desesperança, de pavor, de agonia. Não. O evangelho, ele é triunfante. Ninguém pode parar o evangelho. Esse evangelho que nos foi anunciado, é por isso, irmão Damião, que eu volto a dizer o que disse lá o salmista. A luz do justo é como a luz da aurora. É o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, meus irmãos. Olha, que teu progresso se manifesta, é mais ou menos o que o salmista vai dizer lá, ó. A luz do justo é como a luz da aurora. O dia, o sol vai nascendo, vê aquele pardo vermelhão, né? De repente vai daqui a pouco dá um brilho total. Há um desenvolvimento natural no decorrer do dia. Do tempo vai passando e há um desenvolvimento. E seja manifesto o teu progresso. Aleluia. Para quê? Portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Aleluia. O nosso desenvolvimento, nossa santificação, a nossa comunhão, a nossa intrepidez, a nossa santificação, irmãos, tem que apontar para o alto. Tem que apontar para o pão. Aleluia. Tem que apontar para o
pão do céu, esse pão que mata, quer dizer, eu sou o pão do céu, quem comer de mim jamais terá fome, aleluia. E o julgamento é este: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. O julgamento é esse, irmãos, que quem tem um filho, né, está salvo, porém quem não recebe o filho já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Que possamos cada dia mais ter cuidado do ensino de nós mesmos, para nós não nos corrompermos. Uma pessoa, alguém disse, porque tem muita corrupção aí, porque tem muitas pessoas que são leigas, e aí tem um preconceito com leigos, com seu irmão, o que a gente tem visto de teólogos ensinando preceito e doutrina de homens e de demônios, gente se desviando, gente naufragando na fé, gente ensinando, irmãos, um outro caminho que não é o santo caminho, não está no gibi. Não é verdade? É ou não é? E nós temos que ter cuidado disso. Temos que ter humildade para aprender e principalmente para transmitir com integridade e com fidelidade. Mesmo que seja como aquele irmão. Escutaram bem eu contando, né, do irmão lá da pedra, né? O irmão, vamos ser crentes, gente. Vamos ser crentes. Não tinha outra palavra no campo, que cara chato. Mas quantas pessoas hoje em dia são crentes? Porque tentaram ignorar, mas foram ser crentes. Rapaz, aquele camarada me convidou e eu fui alcançado. Meus amados irmãos, que Deus nos dê graça na nossa vida, que nós possamos ter cuidado nessa fidelidade, porque é uma coisa muito séria. Não é só levar a salvação, mas que essa salvação esteja, que nós possamos estar incluídos no pacote. Que coisa triste é você fazer, ver tanta coisa, gente ser alcançada. E como será triste para muita gente. Pregar a verdade e não viver a vida seria inalcançável. E esse é o alerta que Paulo fala a Timóteo. Amém? Um prazer ter